O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este é um daqueles evangelhos que nos ensina tantas coisas, tantos pensamentos podem surgir a partir da leitura atenta, cuidadosa, e sobretudo uma leitura orante desta palavra de Jesus. Mas vamos observar aqui 2 coisas. Este evangelho nos ajuda a refletir um pouco mais sobre Deus, é a primeira coisa, mas também ajuda a refletir um pouco mais sobre nós mesmos. Essa é a segunda coisa. Na verdade, a palavra de Deus sempre é assim. Sempre deve falar para nós. Sempre deve ser encarnada. Ou seja, deve tocar a nossa carne. Deve cair no nosso coração. Deve fazer algum efeito concreto em nós mesmos. Vamos, então, o primeiro ponto. Refletir um pouco mais sobre Deus. E para isso vamos tomar a personagem do patrão. O texto apresenta um patrão que combina com os trabalhadores em diversas horas, que iria lhes pagar o que fosse justo. Então, a personagem aqui que nós estamos focalizando é a personagem do patrão que paga para os trabalhadores que trabalharam 1 hora só
a mesma diária que pagou aos trabalhadores que trabalharam o dia todo. Ambos receberam o mesmo salário. Dentre tantas coisas que o Evangelho sugere, a partir desta personagem, nós podemos pensar que Deus, em sua bondade, Ele supera a justiça. Em outras palavras, dizer que Deus é justo, às vezes nós falamos, Deus é justo, e às vezes a gente usa isso até com um sentimento de vingança, né? Aquela pessoa fez aquilo, mas Deus é justo. Pois bem, dizer que Deus é justo não é o suficiente. Não diz tudo sobre Deus. A palavra hoje nos mostra que Deus é mais do que justo. Ele ultrapassa a justiça por causa de sua bondade. Fica claro nesse Evangelho que Deus ama os últimos tal qual ama os primeiros. Veja que os trabalhadores últimos receberam a mesma diária que os trabalhadores primeiros. Deus ama os últimos e não somente os primeiros. E que Deus quer que todos sejam primeiros. Em outras palavras, Deus eleva os últimos ao nível dos primeiros. Tudo isso porque na bondade, na sua bondade, Deus supera qualquer lógica de proporcionalidade que a justiça requer. Ou seja, o que é justo? É dar conforme a medida, é retribuir conforme o esperado. Deus supera a proporcionalidade da justiça. Então nós podemos entender algo sobre esta bondade de Deus nesse primeiro momento. Mas também nós podemos entender algo sobre nós ao ler este Evangelho. Para isso, tomemos a figura dos trabalhadores que trabalharam o dia todo. Então, esses em especial, o que eles dizem, como eles reagem. Os trabalhadores que trabalharam o dia todo, achando que o patrão deveria pagar mais para eles. E é interessante, não sei se você notou, mas eles, num primeiro momento, eles pensam isso. Eles pensam que o patrão deveria pagar mais para eles que trabalharam o dia inteiro. Mas eles não têm coragem de dizer isso. Eles não reclamam desta maneira ao patrão. Ao contrário, quando eles reclamam, eles requerem que aqueles que trabalharam uma hora só recebessem menos do que eles. Isso mostra uma visão míope de como Deus deveria agir. Essa imagem mostra como que tantas vezes nós temos essa visão míope de como Deus deveria agir. É uma visão humana que nós achamos que Deus deve agir como nós homens e mulheres agimos. Ou seja, nós achamos que Deus deve agir segundo os nossos critérios humanos. No fundo, é uma projeção. Eu imagino como Deus deveria ser. E aí a gente inverte a palavra bíblica. Na verdade, um Deus criado à minha imagem e semelhança. Então eu acho que Deus deve agir assim, eu acho que Deus deveria fazer assim. Então eu crio um Deus criado à minha imagem e semelhança, no sentido de que esse Deus deveria ser como eu penso. Então, assim como eu faço o bem a quem me faz o bem, então eu acho que Deus tem que ser bom apenas com quem é bom. Assim como eu amo somente aqueles que me amam, porque eu não sou bobo de ficar amando quem não me ama,
Então, assim como eu amo somente a quem me ama, então eu acho que Deus tem que amar e abençoar somente quem o ama, quem vai à igreja. Ou ainda, eu acho que Deus deve amar somente aqueles que não têm pecado. Então, eu devolvo, assim como eu devolvo ao outro aquilo que ele me ofereceu, eu acho que Deus tem que ser assim também. Se foi bom comigo, serei bom na mesma medida. E achamos que Deus deve ser assim. Além disso, tantas vezes nós pensamos que Deus mede segundo a nossa medida humana. Então nós criamos um sistema onde pensamos e achamos que Deus deve nos recompensar segundo os nossos méritos. Então eu digo a Deus o seguinte: se o Senhor me der tal graça, eu vou fazer para o Senhor tal coisa. Se o Senhor me der este trabalho, se o Senhor me der esta cura, então eu vou deixar o meu cabelo crescer até o calcanhar. Então eu vou fazer para o Senhor 1000 ave-marias. Eu acho que Deus mede segundo os meus critérios de medida. E acredito que Deus, interessante, na minha cabeça eu vou pensando que Deus quer que eu o recompense por Ele fazer algo por mim. Quando eu deixo o cabelo crescer, ou quando eu corto careca, ou quando eu faço tal coisa, porque Deus está me dando tal coisa, eu estou recompensando a Deus, porque Ele foi bonzinho comigo, Ele fez aquilo que eu pedi, então está aqui a sua recompensa. Então nós criamos esse sistema de medida, às vezes tão mesquinho. Toda essa forma de pensar, meus queridos irmãos, não revela nada sobre Deus. Na verdade, toda essa forma de pensar, no fundo, mostra quem somos nós. Quem sou eu e como é a minha relação com Deus. Esse sou eu, que só faz o bem a quem me faz o bem, que devolvo ao outro aquilo que esse outro me ofereceu, tanto coisas boas ou como coisas ruins. Se me fez coisa boa, então vou fazer coisa boa. Se me fez coisa ruim, então eu vou devolver coisa ruim. Esse sou eu, que perdoo somente quem merece ser perdoado. Este sou eu. Então, o Evangelho de hoje, ao nos apresentar esses operários ingratos que se queixam que o patrão foi generoso, nos coloca, na verdade, diante de um grande espelho. Nos apresenta a nós mesmos, a nossa imagem. Nos apresenta o nosso modo mesquinho de agir. Esses operários da última hora é a nossa imagem refletida no espelho. Operário da primeira hora. E além disso, este Evangelho nos mostra como projetamos o nosso modo de ser em Deus. Ou seja, achamos que Deus deve ser assim também. Premiar os que merecem e castigar os que não merecem. É assim que a gente lida todos os dias. Aquele ali não merece, tem que ser castigado por Deus. Hoje a palavra exige de nós uma conversão profunda no nosso modo de ver a Deus. Deus não age segundo esta lógica, a lógica do merecimento. Não é o merecimento que nos salva. O que nos salva é o amor que é gratuito e misericordioso. O amor de Deus, misericordioso e gratuito, é o que nos salva. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, nos diz a palavra. Então, nós, da nossa parte, apenas devemos acolher este amor. Nós não somos amados
porque merecemos. Nós somos amados porque Ele quis nos amar. Ele nos escolheu antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe. Ele nos escolheu para sermos alvo do seu amor. E nada pode mudar isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Vamos repetir? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nesse sentido, devemos apenas reconhecermos que somos necessitados desse amor. Não merecedores. Merecedores nunca seremos. Apenas devemos reconhecer que somos necessitados desse amor. Perceba, certamente os trabalhadores da última hora, aqueles trabalhadores que trabalharam 1 hora só, eram tão necessitados do salário quanto os trabalhadores que trabalharam o dia todo. E por isso, ambos os grupos receberam a mesma paga, porque eles tinham a mesma necessidade. Então Deus não se preocupa tanto com os nossos méritos, com o nosso merecimento. Ele olha principalmente para a nossa postura, ou seja, como nós nos colocamos diante dele. Como você se coloca diante de Deus? Como alguém que merece alguma coisa ou como alguém que precisa de alguma coisa? Então ele olha para essa nossa postura de se colocar como necessitado de sua salvação e de seu amor. E quanto mais nós formos necessitados deste amor, mais nós seremos preenchidos. Primeiros ou últimos, somos amados por Deus, porque Deus é amor, que só sabe amar. Nos coloquemos então, agora, em alguns instantes de silêncio, causando em nós essa postura interior de se reconhecer necessitado. Talvez nossos méritos sejam muito pequenos, como os dos trabalhadores da última hora, trabalharam apenas 1 hora. Talvez os nossos merecimentos sejam muito pequenos, mas quanto mais for a nossa necessidade, mais nós seremos preenchidos. Então agora, em alguns instantes, acolha este amor de Deus, se reconheça necessitado e agradeça por este amor.